Olá, bem-vindas a este lugar de esperança a que nós chamamos Cordão de Raab. E hoje continuamos com a nossa série de versículos fora do contexto. Vamos abordar este. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Está lá na carta aos Romanos e parece prometer que mesmo que nos suceda algo de mal, por certo que essa má sorte não vai durar e se calhar ainda saímos do problema mais ricas, mais belas, mais amadas. É magia! Se não queres perder nenhum destes episódios, basta subscreveres o nosso canal do YouTube, carrega no sininho e segue-nos no Instagram. Vamos lá? Vamos então olhar para esta passagem da carta de Paulo aos Romanos, uma carta que está cheinha de versículos que muitas de nós aprenderam de cor muito cedo na nossa caminhada cristã, não é? Exemplos: a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Enfim, é uma carta muito rica em exortação à fé e à perseverança, à nossa condição de filhos amados de Deus, já eleitos desde a eternidade. E todas gostamos muito de ouvir isto, claro. Claro que sim, claro que gostamos de ouvir isto. Mas não podemos ter aquele ouvido seletivo com a palavra de Deus. Ela pode às vezes ser dura, mas é sempre para o nosso bem. Mas vamos ler o versículo outra vez, Adelaide. Na Ara. Vamos ver o que é que a Ara diz. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Muito bem, então, e na ARC, na revista corrigida, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta é a única palavra diferente, não é? O outro dizia decreto, este diz propósito. Na Bíblia de Estudo, esta de Estudo de Almeida, diz que há uma outra tradução possível, que é: sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas os ajudam para o bem. E depois ainda, na Bíblia para Todos, em vez de decreto ou propósito, diz plano. Por último, hoje usamos 4 traduções. Por último, no livro, que é assim uma quase paráfrase, diz: e sabemos que tudo o que nos acontece contribui para o nosso bem, nós que amamos a Deus e fomos chamados de acordo com os seus planos. Olha, ao contrário do que muitas vezes acontece, nós vemos que 4 traduções, até bem diferentes umas das outras normalmente, neste caso, são quase idênticas, o que não deveria, então, dar aso a muitas especulações quanto ao significado, não é, deste versículo, mas infelizmente parece que na prática nós ainda encontramos quem lê esta passagem e encontre nela um argumento para negar qualquer possibilidade de problemas duradouros na nossa vida ou persistentes, porque é assim com todos os que amam a Deus. Então, mas qual é o resultado, qual é o problema de defendermos esta crença? É que depois, quando a vida real acontece, quando alguém experimenta uma tribulação que parece ser recorrente, parece não ter fim na sua vida, a sua comunidade religiosa que tem este tipo de interpretação, que deveria encorajar esse irmão, deveria exortar esse irmão, traz apenas condenação e até suspeita acerca da sua vida espiritual, da sua condição espiritual, não é, Estela? Sim, é verdade. E nós somos mestres em complicar o que Deus simplificou. Ai, estes seres humanos. Por isso, nós queremos ver o versículo ao microscópio, para depois vermos o contexto, está bem? Então vamos aqui fazer um bocadinho de trabalho de microscópio no versículo. Vamos lá. Portanto, o versículo diz: e sabemos que todas as coisas, então nós vamos olhar para estas palavras, todas as coisas. O que é que são estas coisas? Contribuem juntamente para o bem. E aqui está uma promessa. Aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E estes que amam a Deus e que são chamados por Deus, são as descrições dos beneficiários desta promessa. Depois vamos ler os versículos 29 e 30.
O 29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Será que quando a vida não corre bem, Deus não é por nós, Adelaide? Será que Ele se distanciou de nós? Às vezes parece que é isso que sentimos, não é? Sim, Será sim. que Ele nos abandonou? Bom, vamos então olhar em detalhe para este texto. Todas as coisas. Se nós vermos aqui no versículo 18, Paulo diz: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será, revelada em nós. Portanto, todas as coisas são aquelas coisas que sofremos aqui, no presente. Tribulação, angústia, perseguição, fome, privação ou nudez, perigo ou espada. Falando do texto de Romanos, e Sim. encontramos isso no versículo 35. Portanto, estas dificuldades que passamos neste mundo, inevitavelmente, vão contribuir para o nosso bem. E isto é duro de ouvir. Mas é aqui que vemos a supremacia de Deus a trabalhar em nós. Ele usa estas dificuldades para o nosso bem. É o que o versículo diz. O mal, Deus torna em bem. Quem é que se lembra da narrativa de José, lá em Gênesis? Não é todo o mal que ele passou com os seus irmãos, até chegar ao Egito como um escravo. Então, em Gênesis 50, 20, José, no fim da narrativa, ele diz: vós bem tentaste mal contra mim, ao falar com os irmãos dele. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Olha só como este bem contribuiu para o bem de José e para o bem de um povo. Foi muito mais além de só um indivíduo. Pois é. E José passou as ditas passas do Algarve, não é? Caramba, ter os próprios irmãos a tirarem-nos para dentro de um poço, com a intenção de nos matarem. Depois, enfim, por misericórdia, lá resolvem vender-nos a uns mercadores que passam aí. Depois dizem ao nosso pai que já morremos. O pobre homem quase morre de ataque de coração. Ai, Depois vamos para o Egito. Passamos não sei quanto tempo na cadeia por coisas que não fizemos. Finalmente lá temos um momento de glória e depois aquele encontro dele com os irmãos é uma cena tão intensa, não é? É um suspense muito que é desenvolvido ali ao longo de toda a narrativa, até este final em que José abraça os irmãos em lágrimas, não é? E diz isto. Isso não impediu, portanto, todas estas coisas pelas quais José passou, não impediram este homem de ter plena confiança de que estas circunstâncias dele não permitiam que ele suspeitasse do caráter de Deus, não é? E é claro que aqui no versículo que nós estamos a focar-nos hoje em Romanos 8:28, há uma palavra-chave muito importante, que é a palavra bem. O que é isso? Contribuir para o bem. Qual é este bem? Porque eu, humanamente, quando ouço a palavra bem, o que é que eu penso? Eu penso logo em sofá e bombons, não é? Conforto, sim. facilidade, relaxamento, descanso, satisfação imediata, plena, completa. Penso assim uma espécie de um spa espiritual e físico. Sim, com certeza. E é aqui que muitos de nós interpretamos equivocadamente ou nos enganamos no que significa esse bem. Porquê? Porque, como tu disseste, nós temos essa tendência de pensar no meu bem-estar, no meu conforto físico, emocional, financeiro, uma alegria aqui, agora. É o bem que eu defino para mim própria, ou o bem para a minha família. Claro. É um bem temporal. E aqui é que está o problema. É um bem que vem e passa num piscar de olhos. Especialmente quando o que estamos a passar é um momento muito difícil. E não é que estamos a passar um momento destes agora no mundo inteiro. E agora? O que é que este bem significa?
Será que vamos estar livres destas tribulações, doenças, vírus, pandemia, etc, etc, etc? Adelaide, lês de novo os versículos seguintes ao 28. Leio, sim, é melhor. Então, diz assim nos versículos 29 e 30 de Romanos 8. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, não é o conforto deste mundo terreno, não é, que nós podemos experimentar aqui, mas a conformidade com o Filho de Deus. Está lá no versículo 29, não é? Então, existe este propósito, este propósito que está ligado um ao outro, estes dois propósitos. Este bem está ligado com a tornarmos conformes com o Filho de Deus, não é? Todas aquelas coisas pelas quais passamos têm o propósito de nos tornar como o Filho de Deus. Então, e há aqui uma antagonia, aqui uma oposição, por oposição ao bem-estar mundano, como tu disseste, passageiro, tudo aquilo que passa nesta vida, o bom e o mau, não é? Então o versículo 29 e 30 explicam isto, que o bem, esse bem que eu acho que são bombons e sofá, o bem de Deus por nós começa antes da criação, prossegue na nossa conversão e completa-se no retorno de Jesus. É isto, Stella? Sim, existe aqui, portanto, o significado eterno deste bem. O nosso bem de bombons e sofá é um bem que passa, mas o bem que Deus tem para nós é um bem eterno que nunca passa. Olha que maravilha! É verdade. E então, como é que nós podemos entender o que é que isto significa? Isto significa que nós, portanto, aqueles que amam a Deus e são chamados dele, ele nos chama, nós temos esperança. Mesmo quando estamos a passar por muitas ou poucas dificuldades, sejam elas quais forem, não importa. Não de que nós não vamos passar por elas, ou que Deus nos livrará de todas elas, mas que Deus, na sua soberania, vai usar cada agonia que passamos como um instrumento da sua misericórdia para nós e para nos fazer bem, tal e qual aconteceu com José. Deus usou todas as suas agonias e sofrimentos para um propósito, como nós já dissemos aqui, muito maior. Sim. Bem, humanamente falando, é claro que nenhuma de nós quer passar por sofrimentos. Não queremos perder o emprego, não queremos ser perseguidas, não queremos ser mal vistas, não queremos ficar sozinhas, não queremos ficar doentes. Mas se o próprio Jesus nos avisou tão amorosamente, neste mundo tereis tribulações, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus venceu e essa vitória vai ser absolutamente óbvia quando ele regressar. Por enquanto, nosso trabalho é confiar na promessa, porque Deus é com certeza maior do que o meu problema, do que o teu problema, e a eternidade vai durar muito mais do que a mais longa vida aqui na Terra, não é? Sim. E Deus é tão supremo que Ele usa não só as coisas boas para o nosso bem, mas até, ou inclusive, as coisas mais complicadas e mais horríveis para serem benéficas para nós. Uau! Deus usa as coisas horríveis para o nosso bem. É verdade. Eu gostaria de ler o que John Piper disse em relação a estes versículos. Ele disse: a confiança de que um Deus soberano governa para o nosso bem toda a dor e todo o prazer que nós jamais experimentaremos é um refúgio, é uma segurança e esperança absolutamente incomparável e poderosa em nossa vida. Nenhuma promessa em todo o mundo supera a altura, a largura e o peso desta promessa de Romanos 8, 28. Isso sem dúvida nenhuma. E deveria ser, de facto, como John Piper diz, um descanso para nós, considerarmos os sofrimentos desta vida nessa perspectiva, então, não é? Mas, Stella, parece que estamos sempre a bater na mesma tecla. Será que somos masoquistas obcecadas com a ideia de que alguém pense que podemos ser compensadas nesta vida por maldades que nos façam, por injustiças que soframos? Será que somos, aqui no Cordão de Raab, uma dupla de desmancha prazer, Stella?
Tu sabes lá como eu gostava de poder dizer aos meus amigos não cristãos: olha, junta-te a mim ao meu clube e traz uma vida perfeita, em que mesmo que sofres por um bocadinho, depois recebes logo em dobro o que te foi tirado. Mas é que eu não posso esquecer, para já não posso propagar uma mentira, depois não posso esquecer onde Jesus falou que essa recompensa iria ser colhida. Ele foi tão claro: no reino dos céus, no fim dos tempos, no novo céu, na nova terra, não é? Mas eu quero tudo agora, porque me falha a fé, porque eu não consigo ver tão longe. Não é isto? Sim. Repara, é compreensível, é natural que queiramos tudo agora. Mas os teus propósitos são melhores do que o do Criador do universo? Será? De tudo o que é visível e invisível? Qual é o propósito de Deus? E tu podes perguntar: porquê é que eu tenho que passar por momentos difíceis na minha vida? E o versículo 29 responde: para serem conformes à imagem do seu filho, para sermos cada vez, Adelaide, eu, tu, todos nós, parecidas com Jesus Cristo. Não é? No versículo 28, no versículo 30, olhando pelo nosso microscópio, que é o que estamos a fazer hoje, nós vamos ver as implicações do chamado, porque Deus nos chama, certo? Sim. Então no versículo 28 diz: aqueles que Deus chamou, o que é que Deus fez por eles? Ele justificou, ou seja, Ele absolve, Ele perdoa, Ele torna reto. Estes são os seus filhos. Isto significa, então, que os beneficiários desta grande e maravilhosa promessa do versículo 28 são aqueles que antes não amavam a Deus, mas que agora amam a Deus. Porque o próprio Deus, antes da criação, decidiu chamá-los. Atenção, antes da criação. Deus chama-os das trevas para a sua luz, da descrença ou incredulidade à crença, à fé. Da morte, Deus traz-nos para a vida, dá-nos uma vida nova. E Deus perdoa os seus filhos completamente. Para quê? Para o amarmos. Deus planta então dentro de nós um amor por Ele. Pois é, planta e cuida dessa planta, não é? Esse amor é regado pela água do Espírito Santo em nós. É Ele quem nos fortalece. Eu quero muito, não resisto a ler uma das referências cruzadas de Romanos 8, 28. Ela está lá em 2 aos Coríntios 4, dos versículos 7 a 11. E porquê é que eu quero ler isto? Porque estes versículos vão falar-nos da frágil leveza do nosso ser, da nossa existência, como somos frágeis. E também do substancial amor de Deus, que nos dá esse peso de que nós precisamos para não voarmos assim para longe dele quando as coisas são difíceis. E dizem assim esses versos: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Cá está, exatamente o que tu explicaste há pouco. Qual é o propósito? Quais são os dois propósitos que estão aqui ligados? Todas estas coisas que Paulo nomeou, aqui mesmo também na segunda carta aos Coríntios, têm este propósito de gerarem em nós o Filho de Deus, de nos tornarem como o Filho de Deus. Não há dúvidas. Maravilha, amém. E que isto traga esperança aos nossos corações, não é? E é mesmo por causa desta obra maravilhosa de Deus por nós, já tracejada antes da fundação do mundo, nós vamos e podemos passar por coisas horríveis nesta terra, neste mundo, mas com a certeza e esperança de que Deus não perdeu e nunca perderá o controle, porque nada, nada nos pode separar deste amor tão grande, eterno e infinito que nós lemos nos versículos 37
a 39. E então podemos cantar juntamente com Paulo e com todos os outros homens e mulheres de Deus este cântico de vitória perante as tribulações deste mundo. É verdade. Eu há pouco falava que por vezes me faltava a fé e a confiança em Deus para conseguir crer na eternidade que ainda não vejo, não é? Para suportar as dificuldades também, como dizias, que nós passamos nesta vida. Por causa disso eu não resisto a ler os versos que tu mencionaste agora, que eu creio serem, para mim e para muitos de nós, dos mais reconfortantes da Bíblia. Diz assim: com efeito, eu tenho a certeza de que não há nada que nos possa separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras forças ou poderes espirituais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças do alto, nem as do abismo. Não há nada, nem ninguém, que nos possa separar do amor que Deus nos deu a conhecer por nosso Senhor Jesus Cristo. Está fechado. Nada nos pode separar dela. Nada, nada, nada mesmo. E nós temos essa certeza através da palavra, através do Espírito Santo que confirma isto nos nossos corações, pela obra e pessoa de Jesus Cristo, já tracejada antes da fundação do mundo. Que esperança, não é? Que amor infinito e incondicional por nós. Pois é, então, antes de irmos embora, eu gostaria de contar esta história do John Bunyan, que foi um teólogo batista inglês do século XVII. John Bunyan, ele estava a pregar a palavra quando ele foi preso, porque de acordo com o Estado inglês anglicano, era ilegal alguém pregar, e ele então foi acusado de ilegalmente organizar um culto, uma reunião religiosa. Mas ele nunca deixou de pregar, o que então prolongou a sua prisão por 11 anos. John Bunyan foi um pastor fiel, foi um homem fiel e que amava a Deus, mas ele sofreu. Só que o seu sofrimento contribuiu para o seu bem. E então, mais tarde, John Newton, um pastor, um teólogo do século XVIII, que escreveu o hino mais conhecido do mundo, o Amazing Grace, disse, em relação a John Bunyan, ele disse: Deus fechou a boca de Bunyan para abrir a sua pena. Pena de escrever, ok? Pena de escrever. Porquê? Porque foi na prisão que Bunyan, ele não só continuou a pregar para os prisioneiros, pois, mas foi ali numa prisão horrível que ele escreveu várias obras. E uma das mais conhecidas é O Peregrino, que é o segundo livro mais lido do mundo depois da Bíblia. Um livro maravilhoso. E se ainda não leste o livro, eu e a Adelaide, nós queremos te encorajar a ler, vale muito a pena. Tem o Peregrino e depois também tem a Peregrina. Vale a pena, vale. É uma excelente recomendação para quem ainda não leu, e ler com os filhos. É um livro que se lê muito bem assim em família, é uma ótima oportunidade para conversar, para discutir, para percebermos todas as metáforas, as imagens que são utilizadas com uma mestria muito grande para um homem que alguns chamavam depreciativamente o latoeiro. O latoeiro que não se calava de pregar, não parava. Abençoado latoeiro. Bom, assim concluímos então este nosso episódio. Quando passares por dificuldades, vão acontecer com certeza, lembra-te, não é porque Deus não te ama. Lembra-te, nada te pode separar do seu amor. Lembra-te de muitos e de muitas antes de ti que percorreram este deserto da nossa existência e por terem perseverado terão recompensa nos céus. Por isso, esforça-te e tem bom ânimo. Guarda a tua fé. Como disse Paulo em Romanos 8:24, de facto, nós já fomos salvos, disse Paulo, mas é na esperança. Quando se vê aquilo que se espera, então já não é esperança. Pois como é que alguém espera aquilo que já está a ver? Esta é para mim, não é? Então, se tu estás a passar por algo demasiado pesado, envia-nos os teus pedidos de oração. Nós não queremos só dizer assim da boca para fora, olha, aguenta, suporta. Queremos suportar contigo em oração, está bem? É isso. E por fim, queridas, vocês já sabem, ativem as notificações de YouTube, clicando no sininho. Até lá, partilhem este vídeo, ponham like, subscrevam ao canal de YouTube, sigam-nos no Cordão de Raab no Instagram
Deus vos abençoe e até breve aqui no Cordão de Raab. Tchau, bons estudos.